Julgamento fraudulento contra a Chevron Corporation no Equador, 2003 a 2011, parte 1. No ano de 2003, uma ação por danos ambientais em nome de 48 equatorianos foi movida contra a Chevron Corporation em Lago Agrio, Equador. Em 2011, um juiz local proferiu uma sentença fraudulenta condenando aquela empresa a pagar uma indenização de 19 bilhões de dólares por supostos danos ambientais. A Chevron Corporation nunca operou no Equador. Na realidade, os supostos impactos ambientais seriam resultado da atuação de um consórcio formado pela Petroequador, empresa estatal do Equador, e a Texaco Petroleum Company, conhecida como TexPet. Além de ter indicado a empresa errada como ré, os autores também ignoraram a quitação de obrigações e isenção de responsabilidade que o governo do Equador, as municipalidades e províncias da região conferiram à TexPet depois que ela realizou a reparação ambiental em determinadas áreas operadas pelo antigo consórcio. Mesmo assim, a Chevron Corporation, no curso da ação judicial, contratou consultores ambientais de renome e profissionais da área de saúde para investigar as alegações feitas contra ela. Depois de analisarem e considerarem as provas, que incluem mais de 1.500 amostras ambientais, os consultores concluíram não haver base científica para as críticas dos autores. Com os fatos e a ciência contra eles, a equipe jurídica dos autores, incluindo Steven Donziger, Joseph Cohn, Pablo Fajardo e Luiz Ianza, utilizou-se de fraude. Ações judiciais para a produção de provas ajuizadas nos Estados Unidos evidenciaram o uso de contas bancárias secretas, e-mails e inúmeras outras irregularidades e fraudes processuais praticadas pelos advogados dos autores. Desde o início, os advogados dos autores sabiam que a Petroequador era responsável pelos impactos ambientais na Amazônia. Se me hace un poco inconcebible que podamos culpar a Texaco de todo o que hace Petroequador hasta hoy en día. Antes de entrar no caso, o principal advogado equatoriano dos autores, Pablo Fajardo, reconheceu esse fato. Desde que a Texaco saiu daqui, a Petro causou mais danos e muito mais desastres do que a própria Texaco. Desta forma, sempre ocorrem problemas de grande magnitude, como vazamentos, ruptura de tubulações, contaminação de pântanos, rios e estuários. Mas como se trata de uma empresa estatal e como são as mesmas pessoas vinculadas às leis, ninguém diz nada. Curiosamente, depois de se tornar advogado dos autores, Pablo Fajardo mudou de ideia. Nuestra teoría legal es que Texaco es responsable de todo el daño existente, incluso el causado por Petroequador. Como prova de sua hipocrisia, antes de ajuizarem a ação de Lago Agrio, os advogados dos autores se comprometeram, de forma pública e oficial, por meio de um documento oficial registrado em cartório, que não processariam a Petroequador ou qualquer outra instituição equatoriana se o governo deste país os auxiliasse a condenar a Chevron Corporation. Isso porque, nas palavras de Steven Donziger, advogado dos autores, o governo aqui nunca pagará por nenhuma sentença. Por outro lado, a Texaco pode pagar. Além disso, a eventual condenação da Chevron Corporation representaria uma vitória do governo do Equador contra as sempre detestadas e politicamente perseguidas multinacionais. Eso es mal, porque como se sabe, no saben ustedes, el gobierno aquí probablemente nunca va a pagar cualquier sentencia. En contraste, Texaco puede pagar. Mas mesmo depois de conseguirem o apoio do governo do Equador, os autores não conseguiram produzir provas do suposto impacto ambiental. Isso porque, nas palavras dos próprios peritos ambientais dos autores, Dave Russell e o Dr. Charles Kalmbacher, não havia provas nesse sentido. Esses especialistas contratados pela equipe jurídica dos autores disseram aos advogados que os testes de laboratório haviam sido autodestrutivos e contraprodutivos. E que o teste para detectar produtos químicos cancerígenos não apresentou resultados. Os compostos cancerígenos simplesmente não estavam presentes. Testes para compostos específicos revelaram que, de acordo com os especialistas dos próprios autores, a contaminação foi muito mais recente
e causada pela Petroequador em vez da Texaco. Além disso, os especialistas dos autores também admitiram reservadamente que a limpeza ambiental da TexPet do final dos anos 90 estava funcionando como projetado. Os advogados dos autores não se importaram com o que os testes ambientais mostraram, porque o seu caso não tinha nada a ver com o meio ambiente. Es decir, es por eso que no es científicos que van a determinar lo que hacemos, es abogados, porque tenemos que manejar el caso. Por eso, la ciencia tiene que servir la abogacía, no la abogacía la ciencia. Because at the end of the day, this is all for the court, just a bunch of smoke and mirrors and bullshit. It really is. We have enough to get money, to win. Então, para vencer a ação judicial, os advogados dos autores começaram a falsificar laudos periciais. No início de 2005, eles apresentaram laudos com o nome do Dr. Charles Kalmbach, um de seus especialistas em meio ambiente. Os laudos alegavam que o Dr. Kalmbach teria concluído que havia locais que exigiriam milhões de dólares para reparação ambiental. Mas quando intimado a esclarecer essa questão em ação nos Estados Unidos, o Dr. Kalmbach testemunhou sob juramento que os laudos haviam sido falsificados e apresentados sob o seu nome sem o seu conhecimento, e que ele não havia concluído pela necessidade de qualquer limpeza nos locais indicados. I did not reach this conclusion, and I did not write this report. Did you ever find that any of the sites that you inspected required any further remediation? No. Mesmo com o depoimento do Dr. Kalmbach, o juiz equatoriano se recusou a investigar a apresentação de laudos periciais falsificados pelos autores. Quando começaram a falsificar laudos de peritos, os advogados dos autores também deixaram de trabalhar com o laboratório da Universidade Católica, que até então estava sendo usado para testar suas amostras, e contrataram um laboratório particular pouco conhecido chamado HAVOC. O laboratório HAVOC teria supostamente testado mais de 75% das amostras ambientais enviadas pelos autores. Contudo, peritos dos próprios autores admitiram posteriormente que o laboratório HAVOC não possuía o equipamento necessário para os testes críticos e não estava credenciado para elaborar outros exames necessários. HAVOC have the equipment necessary to analyze samples for individual PAHs? I don't believe they did. Para ocultar a verdade, a equipe jurídica dos autores impediu por 8 vezes o acesso para a inspeção do laboratório HAVOC, mesmo ela tendo sido determinada pelo juiz local. Que, nas palavras dos advogados dos autores, uma inspeção do laboratório HAVOC seria um desastre para o caso. Quando um juiz ordenou a inspeção do laboratório HAVOC, Donziger descreveu o seu plano para intimidá-lo a reverter a decisão. And the only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. A Chevron Corporation provou que nenhum dos dados apresentados pelos peritos dos autores analisados pela HAVOC podem ser considerados válidos, dados legalmente defensíveis. Mas, de novo, o tribunal equatoriano não fez nada. A apresentação de centenas de falsificações e resultados de testes inválidos do laboratório HAVOC nunca foi investigada. Pelo contrário, a sentença de 19 bilhões de dólares foi baseada nos dados inválidos fornecidos pelo laboratório. Após as primeiras 45 inspeções judiciais no local terem sido concluídas, peritos judiciais independentes emitiram seu primeiro laudo específico para resolver as disputas entre os especialistas da Chevron Corporation e os especialistas dos autores. Iniciados os exames periciais da região, diversos resultados afastaram, por exemplo, as alegações de contaminação em Sacha 53, onde o risco à saúde humana é baixo. Também foi verificado que as piscinas remediadas pela TexPet continham apenas contaminantes inferiores aos limites permissíveis. Sabendo que as provas iriam arruinar o seu caso, os advogados dos autores planejaram cancelar as inspeções judiciais realizadas por diversos peritos independentes e substituí-las por uma perícia global a ser realizada por um único perito equatoriano.
Mas o juiz Herman Yanis, que estava presidindo o caso na época, rejeitou as tentativas dos autores para acabar com as inspeções judiciais, dizendo-lhes que não havia base jurídica para abandonar as inspeções no local. Então Steven Donziger declarou uma guerra para remover o juiz. A guerra dos autores contra o juiz Yanis era parte de seu plano contínuo para alavancar a corrupção amplamente reconhecida no sistema judicial do Equador. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. You know, it's the culture. It's disgusting. El agua agria vamos a ganar. No va a haber ningún juez que se anime a dictar sentencia. No olvides, se le mata. Who will be killed? The judge? If he rules against us, he rules against sex workers. Against sex, against us. He'll be guilty. Yeah, sure. He might not be, but he thinks he will. Yeah, Which is just as good. We have concluded that we need to do more politically to control the court, to pressure the court. We believe they make decisions based on who they fear the most, not based on what the law should dictate. But it's a critically important moment because we want to send a message to the court that don't fuck with us anymore, not now and not later and never. Então, os advogados dos autores se reuniram com o presidente Rafael Correa. Nesse encontro, Correa fez o governo do Equador emitir um comunicado de imprensa prometendo todo o apoio do governo nacional para os autores. O presidente Correa também disse aos advogados dos autores que ele chamaria o juiz. Em seguida, os representantes dos autores se reuniram secretamente com os principais assessores do presidente Correa. Cenas deletadas do documentário Crude retratam uma reunião dos advogados dos autores com o principal conselheiro jurídico do presidente Correa, senhor Alexis Mera, com o objetivo de elaborar um plano para anular os acordos de quitação de obrigações e responsabilidades celebrados entre o governo do Equador, a Petroequador, as municipalidades, as províncias e a Texpat. O senhor Alexis Mera, depois de perceber que a reunião estava sendo filmada, exigiu que as câmeras fossem desligadas. Yo veo qué hacer y cómo podemos ayudar. Sí, pero hay que salir con prensa, cerrar la calle República donde está ellos. Así funciona este país. Claro, jurídicamente tenemos el problema de la ¿Por qué están prescripción. filmando? Les cuento la historia. Esto es... ¿Por qué están filmando? Me parece totalmente procedente. es Perdóneme que le diga de esa manera. A ver, perdóneme. Mas a pressão sobre o juiz não ficou restrita à influência política. Também houve pressão pessoal dos advogados dos autores, que chantagearam o juiz Yanis, com quem mantiveram vários encontros em restaurantes, hotéis e até mesmo em sua casa. Donziger relatou internamente que as táticas coercivas dos autores tinham funcionado. O juiz iria cancelar as inspeções judiciais e iniciar a perícia global. Tendo conseguido chantagear o juiz Yanis a cancelar quase todas as inspeções judiciais restantes, os advogados dos autores implementaram o resto do seu plano de contratar secretamente um único profissional para analisar todas as questões ambientais do caso, como perito único do juízo. Donziger queria alguém já preparado para arrasar a Chevron Corporation com uma decisão multibilionária. Eles logo encontraram alguém.